Para acompanhar essa aula, soma dos N primeiros termos de uma PG, eu preciso que você já tenha feito as outras aulas de PA e a aula anterior que apresenta a PG para você, tá bom? Qualquer coisa, busca lá na playlist que você vai encontrar. Muito bem. Imagina que você tem, então, uma progressão geométrica, já fiz aqui de forma generalizada, A1, A2, A3, etc. Ok? O meu objetivo agora é chegar numa fórmula para obter a soma de N primeiros termos, tá? Ou ela é finita, tem N termos, ou ela é infinita e eu somo os N primeiros, os 10 primeiros, os 8 primeiros, tá bom? Como é que eu representei essa soma? Por A1 mais A2 mais A3, etc., até o AN. Lembra que a N-1 nada mais é do que o antecessor do AN, o que vem antes, né? Muito bem. Para chegar na fórmula, olha só o que a gente fez. Observa essa expressão da soma, multiplica ela pela razão da PG dos dois lados. Acompanhou? Então eu vou multiplicar tudo isso aqui por quê? Pode, né? Se eu multiplicar o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo valor, eu continuo obtendo uma equação verdadeira. Então tá feito, olha. A soma dos N primeiros termos vezes a razão Q é igual a 1Q, aqui embaixo foi aplicado a distributiva, né? Mais A2Q, mais A3Q, etc. Tudo bem até aí? Até o último termo. Todos eles multiplicados por Q. Agora presta atenção, olha só que mágica, né? Olha que coisa bonita. O que é o A1 vezes a razão? A1 vezes a razão. Não vai para o próximo? A1 vezes a razão é o A2. E o que é o A2 vezes a razão? Ora, é o próximo termo, é o A3. Olha que legal. Então observa que A1 vezes a razão é o A2, o A2 vezes a razão é o A3, o A3 vezes a razão é o A4 e assim sucessivamente. Quando você chega no AN-1, quer dizer, no penúltimo termo, se multiplicar ele pela razão, vai dar o último, o AN, tá? E aqui esse aqui sobrou, né? Porque não tem o próximo termo da PG. Esse aqui simplesmente é o último termo multiplicado pela razão. Você entendeu? Legal. Agora, olha para essa expressão aqui embaixo. A2 mais A3 mais A4 mais AN. Não se parece com essa? Parece, né? Eu até deixei amarelo aqui do A2 para frente, olha, para você visualizar. Esse trecho amarelo aqui é igualzinho a esse. Então veja, isto aqui quase que é a soma dos N primeiros termos. Só não é porque aqui tem o A1, não é isso? Mas se eu tirar o A1 desse pessoal aqui, eu vou ter exatamente esse. Então eu posso afirmar que do A2 até o AN, esta soma, é a mesma coisa que a soma de todos eles, menos o A1. Olha só, é só você passar o A1 para o lado de lá. Gostou? Muito bom. Então presta atenção agora. Eu vou afirmar que a soma vezes Q é igual a isso aqui, olha, a soma menos o A1, então eu vou tirar tudo isso, mais esse cara que sobrou aqui, mais ele, tá? Vamos lá para cima, olha lá. A soma então vezes Q, é o primeiro membro aqui, olha, soma vezes Q, igual a 2, etc. até o AN, foi trocado por SN menos A1, perfeito? Mais o ANQ, que é esse cara que tinha sobrado aqui. Olha que bacana. Agora é só trabalhar a álgebra aqui. Olha, eu vou passar o SN para o primeiro membro, tá bom? Do lado de lá eu só organizei, eu passei o ANQ para frente do A1, tá? Só mudei a posição. Aqui eu posso botar a soma dos N termos, né? O SN em evidência, vezes Q menos 1, observa, SN vezes Q dá o primeiro, SN vezes menos 1 daria o segundo. Então está em evidência, e aí eu passo Q menos 1 dividindo, pronto. Tenho a fórmula dos N primeiros termos de uma PG. Bacana, né? Para que a fórmula, professor? Eu não posso simplesmente somar? Pode. Então soma lá os 200 primeiros termos de uma PG, 1, 3, 9, 27, etc. Complicou, né? Percebeu? Então as fórmulas ajudam a gente, tá? Muito bem, só que essa fórmula aqui, ela está dependendo do primeiro termo, do enésimo e da razão. Eu posso melhorar ela um pouco, então não está errado, ela é
pode ser vista desse jeito, mas você pode melhorar ela. Como? Repare, a gente sabe que o termo geral da PG, o AN, ele é sempre o primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Observa, razão vezes razão vezes razão, n menos 1 vezes. Então, se você não lembra disso, volta lá na aula de PG. Essa é a fórmula do termo geral da PG. E aí, se você substituir este AN por este A1 vezes Q elevado a n menos 1, você vai, olha, eu só troquei o AN por isso, tá? Aqui. Você vai ter Q elevado a n menos 1 vezes Q. O que é Q elevado a n menos 1 vezes Q? Aqui o expoente é 1, né? N menos 1 mais 1 dá N. Então você vai chegar em A1 vezes Q elevado a N menos o A1. E aí você põe o A1 em evidência, olha lá, tá aqui. Guarda essa última que é mais fácil, tá bom? Mais fácil de usar. Vamos falar agora da soma dos termos de uma PG infinita. Peraí, professor, a PG é infinita e eu vou conseguir a soma desses termos? Não vai ser infinito. Então, vem comigo aqui, presta atenção nos exemplos, tá? Para você compreender que isso aqui pode fazer sentido. Olha para cá. Vamos pensar numa PG, por exemplo, 2, 4, 8, 16, etc. Infinita. Muito bom. Ora, o que está acontecendo com esses termos? Qual é a razão dessa PG? Professor, para obter razão, eu divido um termo pelo seu antecessor. Aqui, no caso, eu tenho razão, né? Razão igual a 2, 16 por 8 dá 2, 8 por 4 dá 2 e assim por diante. Legal? Então você tem ali uma PG de razão 2. Ela é uma PG crescente. Ora, o que acontece com a soma? Se eu somar 2 com 4 dá 6, mais 8 dá 14, 14 com 16 dá 30. Puxa, professor, o próximo termo vai ser 32, 30 mais 32 vai ser 62 e esse troço vai ficar muito maior. Exatamente. Então, se você fosse tentar somar os termos dessa PG, você vai chegar num número infinito, vai ficar muito grande. Então, não faz sentido querer somar os infinitos termos dessa PG. Tá, mas por que você está falando lá? Vem comigo, presta atenção. Imagina agora uma PG onde a razão é meio, tá? Então, o que acontece? Imagina, por exemplo, que você começa com 2. Qual é o próximo termo? Vai ser 2 vezes meio. Quanto que é 2 vezes meio? Olha lá, 2 vezes meio. Vai cancelar, 2 vezes meio vai dar 1, claro, né? Tá, e 1 vezes meio? Vai dar meio. Olha o que está acontecendo agora. E meio vezes meio, o que acontece meio vezes meio? Você vai multiplicar o denominador. Repare que em cima não vai mexer, né? Vai ficar 1 e embaixo eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 1/4 que é menor do que meio, né? 1/4 é a metade de meio. O que está acontecendo com o andamento, com a tendência dessa PG ao infinito, ela indo para o infinito? Cada termo está ficando cada vez menor, menorzinho. Então observa, eu primeiro tenho 2 com 1, vai dar 3. Tá legal, estou aqui. Agora eu vou somar isso com meio. Então, vou somar 3 com meio. 3 mais meio. Olha lá. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7 sobre 2. Repara que 7 sobre 2 é 3,5, tá certo? Depois eu vou somar 7 sobre 2. Onde é que eu estou? Somei esses dois com esse, mais 1/4. Mais 1/4, né? O mínimo aqui é 4. Por 2 vai dar 14, mais 1 vai dar 15 sobre 4, tá? Muito bem. 15 sobre 4 vai dar 7,5, vai dar... Vamos lá. 15 sobre 4 vai dar 7,5. 7,5 por 2 vai dar 3,75. Perceba, está crescendo. Está crescendo, mas está crescendo cada vez menos. E sabe o que vai acontecer aqui? Ele vai esbarrar num valor, tá certo? Ele vai esbarrar num valor que a gente pode descobrir qual é. Quando isso tende a infinito, ele vai ter um valor fixo. Já conseguiu imaginar qual é? A gente vai fazer para ver de exemplo. Mas olha só, imagina que para chegar nesse traço aqui, vamos botar uma barreira aqui para mim, tá? Eu vou ter que chegar aqui, que eu esteja a 2 passos daquele traço. Então, e começa a minha PG no 1 aqui. Eu vou andar 1 passo, depois meio, depois 1/4, ou seja, eu vou andar sempre a metade do que falta. Então, faltam 2 passos. Eu andei 1. Tá certo? Vezes meio, eu não posso andar 1 que falta, eu vou andar só meio. Falta meio, mas eu não vou andar meio, eu vou andar 1/4, que é a metade do meio. Então eu estou sempre andando a metade do que falta. Então eu chegando lá no infinito, que eu não vou chegar, né? Por suposição, eu vou estar esbarrando nessa posição, que seria o 2. Você entendeu?
Então, isso aqui provavelmente vai dar 4, né? Vai tender a 4. Sacou? Muito bem. Nesse momento, eu só queria que você compreendesse que faz sentido, sim, somar os termos infinitos, né? Os infinitos termos de uma PG, mas tem uma condição. A razão tem que ser um número menor do que 1. Pode ser negativa? Pode, também dá certo. Só que o módulo tem que ser menor que 1, tá certo? Então, o módulo da razão tem que ser menor que 1. A razão tem que ser uma fração própria, tá bom? Muito bem, o que é uma fração própria? É quando o numerador é menor do que o denominador. Então, meio, 2/3, tá? 5 sobre 2 é uma fração, mas não é uma fração própria. Perfeito? Lembrou? Muito bem, então olha só o que acontece. A gente viu que quando o n tende a infinito, ou seja, o n, o expoente da razão, vai chegando ao infinito, eu tenho, por exemplo, 1 sobre 2. Quanto maior o expoente aqui, quando ele vai tendendo ao infinito, na hora de elevar esse meio ao infinito, esse denominador vai ficando muito grande, vai tender a infinito. E 1 dividido por um número muito, muito, muito grande vai tender a 0. Então, quando n tende a infinito, a razão elevado a n, desde que seja uma fração própria, ela vai tender a 0. Muito bem. Então, o que você faz? Você põe esse q elevado a n como sendo 0, ele some, você vai ficar com a1 vezes menos 1, vai ficar menos a1 sobre q menos 1. Olha ele aqui, menos a1 sobre q menos 1. Entendeu? Multiplica por menos 1 em cima e embaixo para ficar mais bonita, só por isso. Agora, você já viu que a soma dos termos de uma PG, quando você fala em soma, você pode pensar de duas formas, tá? Quando a razão é diferente de 1, ou seja, para qualquer valor, inclusive para frações, a soma dos n primeiros termos, ou seja, quando você não quer somar todos dos n primeiros termos, você tem essa formulinha simpática aqui. Você viu como é que chega nela? Muito bem. Agora, quando a razão está entre menos 1 e 1, lembra, módulo da razão é menor do que 1, ou seja, ela é uma fração própria, numerador menor que o denominador, a fórmula passa a ser essa quando eu quero somar os infinitos termos, porque quando o módulo da razão é menor do que 1, faz sentido somar os infinitos, tá bom? Muito bem. Então, são duas formulinhas. Sempre que você pensar em PG, você tem que dar uma verificada na razão. Observa que a primeira, ela serve para qualquer razão, inclusive essas aqui, inclusive as fracionárias. É porque você vai somar os n primeiros termos. Só não vale para 1, porque uma PG de razão 1 seria esquisito, né? 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, quer dizer, uma sequência constante, tá bom? Então, a razão não pode ser 1. Muito bem, vamos fazer exercícios para fechar esse assunto aqui, depois a gente faz exercícios mais bem elaborados, tá bom? Aqui só para você entender o uso da fórmula. Eu tirei aqui uma PG, 1, 2, 4, etc. Ela é infinita, tá certo? E eu quero que você obtenha a soma dos 5 primeiros termos. Ora, dos 5 primeiros eu posso fazer na raça, né? Aqui o primeiro, segundo, terceiro, o quarto seria 8 e o outro lá 16. Então, ó, de cabeça, entendeu? 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu teria 1 mais 2, 3, mais 4, 7, com mais 8, 15, com mais 16, 31, né? Mas eu vou usar a fórmula. Para usar a fórmula da soma dos n primeiros termos, eu preciso do A1, da razão e desse n. O n é 5, porque eu quero somar os n primeiros termos, então o n é 5. A razão, olhando para PG, eu divido qualquer termo pelo seu antecessor, por exemplo, 4 por 2, e eu já descobri que a razão é 2. Muito bem. E o primeiro termo? Ora, o primeiro termo é 1 nesta PG. Assim, simplesmente usando a fórmula, o S5, ou seja, a soma dos 5 primeiros termos, vai ficar igual. A1, né? A1 é 1. Então, seria 1 vezes aqui, ó, 1 vezes Q elevado a n menos 1, a razão, 2 elevado a n, que é 5, percebeu? Razão, n, menos 1, 2 à quinta menos 1. Sobre Q menos 1, ora, a razão é 2 menos 1, tá? Repare que esse 1 vezes a fração vai cair, 2 à quinta é 32, 32 menos 1, certo? Embaixo 2 menos 1 é 1, 32 menos 1 é 31. Então, a soma dos 5 primeiros termos é igual a 31. Funcionou, né? A sua fórmula, tá? Qual é a ideia?
somar os 5 primeiros, caiu no vestibular, você vai lá e soma. É mais rápido, né? Foi muito rápido, a gente fez de cabeça. Mas aqui não deve aparecer os 5. Se aparecer os 15, já a fórmula já começa a valer a pena, tá bom? Agiliza. Bom, vamos lá. Mudei agora para uma PG. Como é que é essa PG aqui? Ela é uma PG decrescente, né? Ela está diminuindo. Para ser decrescente, significa que a razão é um número menor do que 1, é uma fração. Muito bem. Mas ele não pediu a soma de todos os termos, ele está pedindo a soma dos 5 primeiros termos. Então entenda, não é pelo fato da PG ser infinita e pela razão ser uma fração própria que eu vou ter que usar essa fórmula. Eu vou usar essa fórmula quando eu quiser a soma de todos os infinitos termos. Aqui não, eu quero a soma dos 5. Então eu mantenho esta primeira fórmula. Vou usar a mesma técnica aqui. Só que agora, o que mudou? Pensa comigo aqui, vamos lá. O n continua sendo 5, muito bem. Mas a razão não é 2, a razão é meio, ó, meio dividido por 1 dá meio. Né? Se você preferir, 1 dividido por 2 também dá meio. Muito bem. E eu preciso do primeiro termo, o primeiro termo é igual a 2, tá certo? Então sempre assim, eu preciso do primeiro termo, da razão e do número de termos que eu estou somando. Vamos jogar tudo isso aqui na nossa fórmula, tá? Então estou usando a fórmula de cima, é o A1, eu vou botar o A1 lá na frente, tá? O A1 é 2, vou botar ele aqui, ó, 2, tá bom? A1 vezes, ou a fração vezes o A1 é a mesma coisa, combinado? Muito bem, em cima vai Q elevado a N, então é meio elevado a N, o N é 5, menos 1, e embaixo é 1, aliás, razão menos 1, a razão é meio, então meio menos 1. Perfeito? Muito bem. Você tem um pouquinho de trabalho com frações aí, mas vamos ver. Eu vou fazer este numerador aqui à parte. Olha, meio elevado à quinta menos 1. O numerador, tá? Estou resolvendo o numerador. Então isso vai dar 1 sobre 2 à quinta é 32. 1 sobre 32 menos 1. Gente, o mínimo aqui é 32, certo? Vai dar 32 vezes 1 dá 32, só que é negativo. Menos 32 com 1 dá menos 31. Então aqui deu menos 31, tá? Esse é o meu numerador. E embaixo o denominador, meio menos 1, vai dar menos meio, né? 1 menos meio dá meio. Meio menos 1 dá menos meio. Então eu vou ficar com a soma dos 5 primeiros termos igual. Eu vou ter menos 31 sobre 32, dividido por menos meio. Tudo isso vezes 2, tá bom? Observa o seguinte, esse menos com menos aqui vai sumir, vai ficar mais, então já me livrei do sinal, né? 31 sobre 32 vezes meio, esse vai ser a fração vezes o inverso dessa, então vai dar 62 sobre 32. Então eu vou ficar com 62 sobre 32 vezes 2, tá? Você entendeu? Eu estou dividindo uma fração pela outra. Então eu faço a primeira vezes o inverso da segunda. 2 vezes 31, 62 sobre 32 vezes aquele 2. Aquele 2 lá eu vou simplificar, né? 2 com 32 aqui vai dar 16. Então eu tenho que a soma dos 5 primeiros termos vai ser igual a 62 sobre 16. Dá para simplificar isso aqui. Aqui dá 8, né? Por 2 aqui dá 31. Vai ser 31 oitavos, tá? 31 oitavos, pessoal. Eu dividi isso aqui já, deu 3,875, tá? 3,875. Muito bem. Então, observa. Eu não quis a soma dos infinitos termos, eu quis a soma dos 5 primeiros. Então, cheguei em 3,875. Parece com aquilo que eu tinha te mostrado nos passos, né? Se você continuar somando, ele vai tender a 4. Vamos checar? Veja, no item 3 ali, no exercício 3, o que eu estou pedindo? A mesma PG, só que agora eu quero a soma de todos, a soma dos infinitos termos. Ou seja, eu não paro no 5º termo, eu vou somar o 6º, depois eu vou somar o 7º, depois o 8º e assim por diante. Vamos lá? Se eu quero a soma dos infinitos termos agora sim, e a razão obedece a essa condição, tá? Eu vou usar a fórmula de baixo. Então eu preciso só do primeiro termo e da razão.
Então, o meu primeiro termo vale 2 e a razão vale meio. Observa que é a mesma coisa, né? Meio, né, e 2, tá certo? Só que agora eu vou usar a soma dos infinitos termos, a soma total, não a soma dos 5 primeiros. Como é que é a nossa fórmula? A1, quem é o A1? 2, dividido por 1 menos a razão, 1 menos meio. Pessoal, quanto é 1 menos meio? 2. 1 menos meio é meio. Como é que você divide 2 por uma fração? Você pode escrever assim, olha, 2 dividido por meio, né? Mesma coisa que eu fiz ali. Vai ser a mesma coisa que 2 vezes o inverso. Qual é o inverso do meio? 2 sobre 1. 2 vezes 2, 4. Então, a soma dos infinitos termos vai dar 4. Viu que legal? Tranquilo? Conseguiu entender a diferença, né, dos infinitos, dos 5 primeiros, n primeiros ou infinitos termos, tá bom? E isso faz sentido somente na PG. Valeu, obrigado, até a próxima aula.